Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar essa videoaula aqui para que vocês tenham conhecimento prévio sobre o assunto que a gente vai tratar na segunda-feira, né, no próximo dia 6 de abril. Na verdade, são alguns conceitos, algumas ideias que vocês precisam ter para a gente conseguir discutir melhor esse assunto previamente, tá bom? Então peço que vocês assistam até o fim e que, caso vocês tenham dúvidas, anotem, que aí na aula da segunda-feira, dia 6 de abril, a gente consegue conversar sobre isso, tá bom? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre equilíbrio ácido-base, é importante a gente relembrar algumas estruturas que são responsáveis pelo controle da nossa ventilação, né? Nós já estudamos isso antes da paralisação, né, por conta da pandemia, mas é bom a gente relembrar, tá? Então eu vou passar até para o próximo slide para a gente relembrar um pouquinho das estruturas, né? Então aqui a gente vê o encéfalo, e dentro do encéfalo a gente destaca uma região chamada tronco encefálico, né? O tronco encefálico ele é composto de ponte, bulbo, e que são, né, duas estruturas do tronco encefálico, e ambas possuem estruturas que são importantes para o nosso controle da ventilação, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, o GRD, e aqui a gente tem o GRV. O que significa isso, né? Grupo respiratório dorsal é o GRD, grupo respiratório ventral é o GRV. Vejam que esses dois grupos, né, essas duas regiões do bulbo, se interrelacionam, eles têm uma relação aqui. Então, eles também ajudam a se controlar. Qual é o papel de um, qual é o papel do outro? Né, o GRD ele é responsável principalmente pela nossa ventilação basal, pela nossa ventilação de repouso e a nossa frequência respiratória basal, tá? O GRV, ele é um núcleo mais responsável pela nossa expiração. Lembrando que a gente viu nos últimos encontros que a expiração é um processo quase que passivo. Então, o GRV, ele é muito ativado principalmente em ocasiões em que nós precisamos de uma expiração forçada, por exemplo, exercício físico, tá? Então, essas duas regiões, né, o GRD e o GRV, que são os dois que eu destaco aqui, são os principais, eles se interrelacionam e eles recebem informações de receptores, tá? Que a maioria deles são quimiorreceptores, né? Por que a gente chama de quimiorreceptores? Porque eles são receptores que percebem estímulos químicos. Os principais quimiorreceptores que nós precisamos entender agora no sistema respiratório são os quimiorreceptores que percebem tanto a quantidade de CO2 quanto a quantidade de O2, né? Gás carbônico e oxigênio. E a gente ainda tem os quimiorreceptores que percebem o CO2 de forma indireta, por meio da percepção do H+, tá bom? Então, eu vou só voltar um pouquinho aqui no slide anterior para que a gente localize, né, alguns desses receptores. Então, a gente tem receptores tanto aqui na aorta, que é essa artéria que sai diretamente do coração, quanto da artéria carótida, que é um ramo da aorta, veja. Então, aqui, ó, nessa estrutura 7, nessa estrutura 5 aqui em cima, a gente tem os quimiorreceptores que a gente chama de quimiorreceptores periféricos, tá? Aqui em cima, ó, pertinho do bulbo, a gente tem os quimiorreceptores que a gente chama de quimiorreceptores centrais. Esses são os principais quimiorreceptores, tá? Os periféricos e os centrais. O principal deles, na verdade, é o quimiorreceptor central, que a gente também pode chamar de quimiorreceptor bulbar, porque ele está no bulbo. O quimiorreceptor central, que é esse bulbar, ó, que fica aqui em cima, ele percebe a quantidade especificamente de H+. Então, o H+, ele é um produto da dissociação do CO2. Então, quanto maior a quantidade de CO2 que nós temos no nosso corpo, maior a quantidade de H+ no nosso corpo. Esse quimiorreceptor central, ele percebe essa quantidade de H+, porque esse íon
está presente no líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que permeia ali o sistema nervoso central, tá bom? Então, nesse diagrama aqui ao lado, a gente tem quimioreceptores bulbares e quimioreceptores carótidos e aórticos. Lembrando, os quimioreceptores bulbares são os centrais, os quimioreceptores carótidos e aórticos são os periféricos. Percebam que aqui o Silverthorne diz que o quimioreceptor bulbar ele percebe CO2, né? Um pouquinho até diferente do que eu falei para vocês, mas não. O H+, repito, ele é um produto da dissociação do CO2. Quanto maior a quantidade de CO2, maior a quantidade de H+ percebida pelo quimioreceptor bulbar. Os quimioreceptores periféricos, eles têm menos especificidade, eles percebem vários estímulos, né? Eles percebem quantidade de CO2, percebem quantidade de oxigênio e percebem pH, né? Percebem a quantidade de H+. Mas eles não são tão específicos como quimioreceptores centrais. Então, repito, os quimioreceptores centrais são os principais, enquanto que os periféricos são os ajudantes, digamos assim, tá bom? Esses receptores, eles informam aqueles centros respiratórios que nós vimos no bulbo e na ponte, para que esse centro controle a nossa ventilação. Então, se o meu quimioreceptor central, por exemplo, percebe que eu tenho mais CO2 do que o normal, ele avisa o centro respiratório que está no bulbo e na ponte e vai ativar os neurônios motores que são responsáveis pela inspiração. No sistema nervoso central, eu sempre tenho essa estrutura, né? Eu tenho um receptor, esse receptor manda uma informação para um centro, e a partir desse centro eu gero uma resposta. No caso do sistema respiratório, eu tenho receptor bulbar e periférico. Esse quimioreceptor avisa o centro, que no caso é o bulbo e a ponte, e a partir do bulbo e da ponte eu tenho uma resposta motora, tá? Que pode ser para inspiração, pode ser para expiração, tá bom? Então, isso aí vai depender muito desse estímulo, né? Se eu tenho mais ou menos CO2, que a gente vai discutir um pouquinho daqui a pouco, tá? Essa figura aqui é bastante interessante, gente, porque ela pode parecer confusa a priori, mas ela é bem didática, porque ela mostra aqui, os quimioreceptores aórticos, carotídeos, bulbares. A informação vai para o centro, e a partir desse centro, essa setinha vermelha que desce, é a resposta. Então vejam que a resposta ela está associada aos músculos, intercostais, abdominais, intercostais externos, diafragma. Então, eu tenho receptor na aorta, na carótida e no bulbo. Eu tenho os centros respiratórios que fazem esse controle, se eu preciso aumentar a ventilação ou diminuir a ventilação. E a partir desses centros, eu tenho uma resposta, tá? Para os músculos da ventilação que nós já vimos. Já vimos os músculos da inspiração, já vimos os músculos da expiração. Tudo bem? É importante também a gente observar esse quadro aqui, um pouquinho mais à esquerda, né? Que fala um pouquinho do controle voluntário. É curioso como o sistema respiratório, a gente pode controlar voluntariamente, né, o nosso sistema respiratório. A gente pode aumentar a nossa frequência respiratória voluntariamente ou diminuir a nossa frequência respiratória voluntariamente. Mas vejam que eu tenho aqui o controle dos centros encefálicos superiores, que é a minha consciência, eu conscientemente mudo a minha ventilação, mas essa resposta gera ativação do bulbo e da ponte, que vai gerar também resposta. Então, a nossa alteração de ventilação ela é muito temporária, né? Eu posso falar, eu vou aqui prender minha respiração voluntariamente. Até posso, mas depois de um certo tempo, eu tenho uma predominância desses centros aqui, do bulbo e da ponte, para que a minha ventilação seja mantida, tá bom? O meu centro motor voluntário é um pouco
tem um papel um pouco mais inferior nesse sentido, quando eu comparo com os nossos estímulos involuntários, tá bom? Bem, uma outra coisa, antes da gente entrar de fato no equilíbrio ácido-base, é essa reação de dissociação que eu falei para vocês ainda há pouco, tá? Então, nós já vimos essa figura nas nossas aulas, mas é importante repetir, tá? Eu tenho aqui um capilar sanguíneo do encéfalo, eu tenho aqui o líquido cérebro espinhal, que é o LCE, também posso chamar de líquido cefalorraquidiano, LCR, e eu tenho aqui o quimiorreceptor central, aquele que eu falei para vocês que está no bulbo, tá? E que percebe os estímulos de H+, tá? Então vejam que aqui no meu capilar encefálico eu tenho um exemplo, né, que o livro me traz, de aumento da PCO2. Então, por algum motivo, eu aumentei a quantidade de CO2 no meu organismo, tá? Então, quanto mais CO2 eu tenho, mais intensa é essa reação, que eu chamo de reação de dissociação. Então, eu tenho a junção do CO2 com a água, que forma ácido carbônico, e esse ácido carbônico se dissocia em H+, e HCO3, ou seja, quanto maior a quantidade de CO2, maior a quantidade de H+. E aqui eu tenho, né, esse quimiorreceptor central influenciando, ó, estimulando esse receptor que está no bulbo. Então, quando ele percebe essa quantidade de H+, eu acabo ativando os centros de controle respiratório e aumentando a minha ventilação. Isso quando eu tenho, ó, um aumento da PCO2. Então, ó, aumento PCO2, aumento H+, aumento o estímulo ao quimiorreceptor central, ou seja, ele vai avisar os centros de controle que eu preciso diminuir a quantidade de CO2. Para que eu diminua a quantidade de CO2, eu preciso aumentar a minha ventilação. Então, eu aumento a minha frequência respiratória, tá bom? Esse esquema que eu vejo aqui, ó, do PO2, é um esquema que também pode funcionar para o equilíbrio da nossa ventilação. Agora eu digo para vocês, o estímulo principal para a regulação da nossa ventilação não é o oxigênio, é o CO2, tá bom? Então eu posso da minha quantidade de oxigênio no meu plasma, aumento da pressão de oxigênio no plasma, que vai gerar uma retroalimentação negativa. Se eu aumentar demais o meu PO2, isso também não é bom para o meu organismo, tá? O oxigênio em altas quantidades pode ser tóxico. Então, ó, eu gero uma retroalimentação negativa para que eu diminua o meu oxigênio do plasma, tá? Então, eu vou estimular os quimioreceptores periféricos. Lembra que os quimioreceptores periféricos, eles podem controlar a ventilação também, mas eles são menos específicos, né? Os quimioreceptores periféricos, eles percebem oxigênio, H+, e CO2, tá? Então, o aumento ou diminuição da PCO2, da PO2, perdão, né, da quantidade de oxigênio, também pode influenciar nos meus centros de controle respiratório. Então, ó, se eu diminuo o meu oxigênio do plasma, eu gero uma cadeia de reações que vão aumentar a minha ventilação. Aí, assim que eu aumento a quantidade de oxigênio no plasma, eu acabo diminuindo essa ventilação, tá bom? Gera uma retroalimentação negativa. Tudo bem? Bem, eu trouxe aqui para vocês essas tabelas de um artigo, tá, gente? Eu vou disponibilizar agora para vocês também esse artigo, assim como eu vou disponibilizar essa aula também. Esse artigo fala basicamente dos distúrbios do equilíbrio ácido-base. Quando é que eu tenho um distúrbio do equilíbrio ácido-base? Quando eu tenho um aumento excessivo ou quando eu tenho uma diminuição excessiva dos meus ácidos ou das minhas bases. Qual é o nosso principal ácido, gente? Nosso principal ácido é esse aqui, ó. É o H+. A nossa principal base é o HCO3. Curioso, muito curioso, né? Porque o H+ e o HCO3 são os produtos da dissociação do CO2. Então, o CO2, a quantidade de gás carbônico no nosso corpo, está intimamente ligada com o nosso equilíbrio ácido-base. Se eu tenho
uma quantidade de ácidos muito exagerada, eu tenho um problema. Se eu tenho uma quantidade de bases muito exagerada, eu também tenho um problema. Quando a gente está diante de um paciente, eu preciso saber, né, como é que está o equilíbrio ácido-base dele, até para a gente conseguir, nós como fisioterapeutas, até para a gente conseguir equilibrar bem a ventilação desse paciente, né? Na prática da fisioterapia, eu posso ajudar esse paciente a melhorar do seu distúrbio do equilíbrio ácido-base apenas regulando a ventilação dele, tá? Então, nós somos bastante importantes aí nesse processo de regulação do equilíbrio ácido-base. Bom, a gente avalia o paciente por meio de um exame chamado gasometria arterial, né? A gasometria arterial é um exame invasivo, né, que o paciente tem o seu sangue arterial coletado, então o paciente tem a sua artéria puncionada, geralmente é uma artéria cervical, tá? Então você coleta essa amostra de sangue e vai medir a quantidade de gases desse sangue arterial. Por isso que o nome do exame é gasometria arterial. Então a gente vai olhar só para essa coluna aqui, tá? Que são os valores relacionados à gasometria arterial. Professora, a gasometria venosa não é importante? Ela até é importante, mas para a gente investigar o equilíbrio ácido-base do meu paciente, o mais importante é a gasometria arterial, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho alguns valores de normalidade, tá? Então, o pH normal do nosso sangue arterial varia entre 7,35 e 7,45. Se eu tenho um pH maior que 7,45, eu tenho uma anormalidade. Se eu tenho um pH menor que 7,35, eu também tenho uma anormalidade, tá bom? Se eu tenho um pH maior que 7,45, eu caracterizo uma alcalose, ou seja, o meu sangue está mais básico do que ele deveria estar. Se eu tenho um pH menor que 7,35, eu tenho um pH mais ácido do que ele deveria estar. Então, eu tenho uma acidose. Tudo bem? Aqui a quantidade de oxigênio normal, que varia entre 80 e 100 milímetros de mercúrio. Aqui eu tenho a quantidade de PCO2, que varia entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Tenho aqui a quantidade de HCO3, que varia entre 22 e 26 miliequivalente por litro. Eu tenho esse dado aqui, que é o base excess, que eu também chamo de excesso de bases, que varia de menos 2 a mais 2 miliequivalente por litro. E tenho também aqui a saturação de oxigênio, que varia entre 93,5% até 98%. Desses dados, gente, o mais importante para a gente avaliar o equilíbrio ácido-base do nosso paciente é pH, onde a gente vai detectar se ele tem uma acidose ou uma alcalose. O PCO2, que eu vou determinar se ele tem um excesso de CO2 ou se ele tem uma diminuição exagerada de PCO2. E também vou avaliar o HCO3, que é o bicarbonato, que varia entre 22 e 26, né? Como eu já disse agora mesmo. Então vamos pensar assim, tá? A gente olha para o pH, vai analisar se o paciente tem uma acidose ou uma alcalose, lembrando, mais que 7,45 eu tenho uma alcalose, menos que 7,35 eu tenho uma acidose. Beleza, aí eu determino, né, se é uma acidose, se é uma alcalose. Então eu vou olhar agora para a causa dessa acidose ou dessa alcalose. Então, se eu olho para o parâmetro relacionado a PCO2, que é a pressão de CO2, eu vou analisar o elemento respiratório. Se eu avalio aqui a quantidade de HCO3, eu avalio também o elemento metabólico. Então, eu tenho basicamente duas classificações, né? Primeira classificação, se é acidose, se é alcalose. E a segunda classificação é se eu tenho uma acidose metabólica ou respiratória. É assim que a gente vai classificar os distúrbios do equilíbrio ácido-base. Vou repetir. Eu posso ter uma acidose ou uma alcalose, e esses distúrbios podem ser respiratórios ou metabólicos.
Então, o PCO2, ele vai determinar muito daquilo que o nosso sistema respiratório vai fazer. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho um PCO2 maior que 45 milímetros de mercúrio, eu tenho uma quantidade de ácidos maior do que o normal. Lembra que o CO2 está diretamente ligado ao H+? Se eu tenho mais PCO2 do que o normal, eu vou ter mais H+ do que o normal. Todas as vezes que eu aumento a quantidade de PCO2, eu também aumento a quantidade de H+. E o que isso vai repercutir no meu pH? O meu pH vai diminuir. Eu vou ter a tendência a ter um pH mais ácido. Então, geralmente, quando eu aumento minha PCO2, eu diminuo o meu pH, tá? Como forma de acidose. E o contrário também é verdadeiro. Se eu diminuo demais o meu PCO2, se eu tenho aqui uma PCO2 de 30, 25, menor do que o normal, eu tenho a tendência a aumentar o meu pH. Entende que eu perco a quantidade de ácidos? Se eu perco a quantidade de ácidos, eu vou ter uma quantidade de bases muito maior que a de ácidos. Portanto, eu vou ter uma alcalose. Tudo bem? Quando a gente olha para o HCO3, a gente pensa no bicarbonato. O bicarbonato ele é a principal base do nosso corpo. Então, essa aí é até mais fácil de pensar, né? Porque ó, o HCO3 sendo a principal base do meu corpo, se eu tenho uma maior quantidade de bases, mais do que 26, eu tenho a tendência a ter um pH mais básico, certo? Então, quanto maior a HCO3, maior o pH. Então, eu posso chegar aqui num pH de 7,55, 7,65. Então, nesse sentido, o pH e o HCO3 são diretamente proporcionais em patologias, tá, gente? Em doenças. E o PCO2, ele é inversamente proporcional ao pH. Quanto maior a PCO2 do paciente, geralmente eu tenho menor pH. Quanto maior a HCO3 do paciente, maior o pH. Tudo bem? Isso é meio difícil de entender, né? Mas acho que com a leitura de vocês isso vai facilitar bastante também. Como é que o meu sistema ventilatório, o meu sistema respiratório, perdão, vai atuar nesse controle do equilíbrio ácido-base? Basicamente, o meu sistema respiratório vai aumentar a ventilação ou diminuir a ventilação. Ou eu aumento a minha frequência respiratória, ou eu diminuo minha frequência respiratória. Então, o que vai acontecer no nosso organismo, tá? Digamos que, por algum motivo, eu aumentei a minha quantidade de íons hidrogênio, tá? Eu aumentei a quantidade de ácidos no meu corpo. Eu tenho um pH, por exemplo, mais baixo do que o normal. Lembra que o H+, ele estimula o quimioreceptor central? Se o H+ estimula o quimioreceptor central, eu vou ter a tendência de aumentar a minha ventilação alveolar, ou seja, eu posso aumentar a minha frequência respiratória para tentar diminuir a pressão de CO2. E se eu diminuo a pressão de CO2, eu diminuo também a quantidade de íons hidrogênio soltos, né, no plasma. Ou seja, eu normalizo o pH. Tudo bem? Isso é um feedback também, tá? Aumento íons hidrogênio. Esse aumento dos íons hidrogênio faz com que os meus centros ventilatórios aumentem minha frequência respiratória, e esse aumento de frequência respiratória vai diminuir a minha quantidade de PCO2 no meu sangue arterial. Bom, essa tabela aqui, meu Deus, professora, que tabela é essa? Essa tabela mostra mais ou menos um perfil que a gente vai encontrar nos nossos pacientes, né, na gasometria arterial dos nossos pacientes, quando eles têm distúrbios do equilíbrio ácido-base. Então, ó, eu tenho aqui 4 possibilidades de distúrbio, tá, pessoal? Eu tenho lembra que eu falei que tem acidose e alcalose? E tem também o componente respiratório metabólico. Quando a gente classifica um distúrbio como respiratório, eu quero dizer que esse distúrbio tem causa respiratória, ou seja, o paciente tem alguma doença respiratória,
ou ele teve algum acometimento respiratório. Quando eu falo que o paciente tem um distúrbio metabólico, quer dizer que alguma questão do metabolismo desse paciente não está ok. Então, eu tenho um distúrbio relacionado ao metabolismo. Então, eu posso ter uma acidose respiratória, posso ter uma alcalose respiratória, posso ter uma acidose metabólica e posso ter uma alcalose metabólica. Então, vejam que tanto no elemento respiratório quanto no elemento metabólico, eu posso ter distúrbios para aumentar os ácidos ou para aumentar as bases do meu corpo. Essa tabela, quando a gente entende, ela fica bem didática. Olha só, quando eu tenho, vamos olhar só para o pH aqui, né? Então, quando eu tenho uma acidose respiratória, como é que eu vou observar meu pH? Se eu tenho uma acidose, o meu pH está mais baixo do que o normal. A alcalose, eu tenho um pH mais alto do que o normal. A acidose metabólica é a acidose, certo? Eu tenho um menor pH, tenho um pH abaixo do normal. A alcalose metabólica, eu tenho um pH acima do normal. Lembra que o pH, quanto mais baixo o pH, mais ácidos eu tenho. Quanto mais alto o pH, mais bases eu tenho. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? A gente sabe que, por exemplo, a mucosa do estômago é uma mucosa ácida. Para vocês terem uma ideia, o pH normal do estômago varia entre 2 e 3, ou seja, é um pH muito baixo, ou seja, o estômago é bastante ácido, tá bom? Quando a gente observa aqui, ó, o PCO2, eu vou olhar mais para esses dois parâmetros, gente, porque é o que interessa para a gente no sistema respiratório, tá? Quando a gente olha o PCO2, e a gente vai analisar de acordo com as acidoses e alcaloses, reparem que eu só tenho distúrbio de PCO2 quando eu tenho, ó, distúrbio de respiratório. Ó. Todos os dois distúrbios respiratórios têm uma associação com PCO2. Lembra que eu falei para vocês que o PCO2 é o principal elemento respiratório aí da nossa análise, tá bom? Então, olha só. Quando eu tenho uma acidose respiratória, eu tenho um pH mais baixo do que o normal por conta de uma PCO2 acima do normal. Sabe quando isso vai acontecer? Por exemplo, vai acontecer num paciente tabagista. Num paciente tabagista, que eu tenho aprisionamento de gás, né? Eu tenho destruição dos septos alveolares, tenho aprisionamento de gás dentro do meu alvéolo, esse paciente vai ter dificuldade de expirar, ou seja, ele tem dificuldade de expulsar o CO2 do sistema respiratório. Então, eu tenho a tendência a aumentar minha PCO2 arterial e, consequentemente, ter um pH mais ácido. É muito comum no paciente tabagista que ele tenha acidoses respiratórias, tá? Ele tem até uma certa cianose mesmo, né? Porque o sangue arterial desse paciente é menos oxigenado. O contrário também é verdadeiro, tá, gente? Quando eu tenho situações em que minha PCO2 diminui demais, ó, olha aqui essa PCO2 baixa, eu tenho um pH mais alto, ou seja, o PCO2, que é a principal fonte de ácido, está baixo, eu tenho uma tendência a ter uma maior quantidade de bases. Lembrem que o nosso corpo ele precisa de um equilíbrio, né? Então, para a gente ter um pH adequado, eu preciso equilibrar os ácidos e as bases. Eu não posso ter nem de mais, nem de menos. Essas outras colunas da tabela que a gente está vendo aqui, ó, a gente vai ver principalmente no sistema urinário, que vai complementar a nossa ideia sobre equilíbrio ácido-base. Nosso equilíbrio ácido-base fisiológico ele é controlado pelo sistema respiratório e pelo sistema urinário, tá bom? Nesses dois últimos slides, eu coloquei para vocês exemplos de como o sistema respiratório pode ajudar em distúrbios metabólicos, tá? Uma coisa que é importante de eu esclarecer para vocês é que todas as vezes que eu tenho um distúrbio respiratório, a minha compensação, a minha tentativa de ajuste é metabólica.
Todas as vezes que eu tenho uma doença respiratória, a minha tentativa de ajuste é metabólica, tá bom? Então, eu trouxe 2 tabelas que mostram distúrbios metabólicos, mas as compensações são respiratórias. Estão vendo? O sistema respiratório, ele tem essa função. Quando eu tenho algum problema metabólico, o meu sistema respiratório vai ajudar a compensar. Então, eu trouxe aqui um exemplo de acidose metabólica. Um exemplo bem clássico de acidose metabólica, gente, é um paciente diabético grave. Esse paciente diabético tem a tendência a ter uma acidose metabólica. Então, o que o meu sistema respiratório faz? Lembra, se eu tenho acidose metabólica, eu tenho uma maior quantidade de ácidos. Se eu tenho maior quantidade de ácidos, eu preciso eliminar o CO2, porque ele pode ser fonte de ácidos. Então, se eu quero eliminar CO2, eu aumento a frequência respiratória, tá bom? Então, um paciente diabético em acidose, você vai reparar que ele tem uma frequência respiratória mais alta. O contrário também é verdadeiro, quando eu tenho uma alcalose metabólica. O que é uma alcalose metabólica? Eu tenho um aumento da quantidade de bases do meu corpo. Então, eu perdi ácidos e fiquei com uma quantidade de bases muito grande, né? Isso pode acontecer, por exemplo, em casos de vômitos intensos, né? A gente sabe que o conteúdo gástrico é ácido. Se eu perco muito conteúdo ácido, né? Se eu tenho uma crise de vômitos, por exemplo, eu perco muita quantidade de ácidos no meu corpo, as minhas bases aumentarão de quantidade, né? As bases vão ficar meio que predominantes do meu corpo. Então, o que o sistema respiratório faz quando eu tenho excesso de bases? Eu vou tentar manter os meus ácidos. Como é que eu vou manter os meus ácidos? Tentando manter CO2. Então, para que eu retenha CO2, para que eu mantenha CO2 no meu corpo, eu vou diminuir a frequência respiratória. Tudo bem? Aqui é interessante esse artigo, que ele divide aqui em compensação rápida e compensação lenta. O meu sistema respiratório, ele sempre será a compensação rápida. O meu sistema urinário é a compensação lenta. O sistema respiratório sempre vai agir mais rápido que o sistema urinário. Tudo bem? Bem, queridos, eu espero que esse assunto, que é um pouco complexo, né, tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Essa aula, ela vai ser base do nosso encontro de segunda-feira, então eu peço que vocês vejam o vídeo até o final, né? Espero que quem chegou até aqui, né, tenha visto tudo, não tenha pulado nada, e a gente vai discutir esse artigo e essa aula no nosso encontro ao vivo de segunda-feira, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana para todos.